você não está vendo, como eu já falei hoje aqui. Você teria que ver um conjunto para questionar se essa prosperidade realmente é importante e o porquê. Porque eu já pensei contigo, como você antigamente, e não conquistei nada. Quando eu parei de pensar e falei, caramba, eu estou vivo e eu vou viver essa coisa plenamente, tudo aquilo que eu alvejava começou a vir sem eu sofrer. Não tem que ter o sofrimento para ter, tem que ser natural. Ai, você falou um negócio. Obrigado, viu, Michel? Obrigado, Michel. Mas aí ele falou um negócio aqui que eu amei, viu? Porque vocês acham que a batalha da vida, a luta é gloriosa. Se você sofrer muito, ralar muito, então você tem mérito. Gasparito, é igual os coitados dos santos. O santo, para ser santo, tem que morrer, tem que arrancar os olhos, tem que cortar as mãos, tem que cortar a cabeça. Tanto é que eu falo, eu queria encontrar um santo motivado, sarado, bonito, fantástico. Não tem. A Santa Luzia, arrancaram os olhos da coitada. São Francisco de Assis, teve que dar tudo que ele tinha, porque senão não podia. A maldita cultura de séculos de escravidão ferrando com todo mundo. Quer dizer que o mérito está no sofrimento, gente, na dificuldade, não tá. E aí, Gaspareto, porque a inteligência faz tudo melhor. A sexta dica é a espiritualidade. Como é que eu posso falar de Deus se tudo que eu falo de Deus vem com sofrimento? Como é que eu posso falar de Deus se Deus é um ditador que pesa a mão sobre a minha vida, eu estou em pecado, e eu fiz errado, e eu não consegui, e por aí vai. Tanto é que eu ia te contar isso, eu acabei esquecendo. Então, uma noite, acabou a reunião da minha igreja, e aí eu cheguei para uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, vamos, não sei, em um lugar lá orar. E eu falei, mas poxa, eu fiquei 2 horas aqui orando, agora eu quero dançar. E aquela pessoa olhou para mim e falou, mas você não pode. Eu falei, por que eu não posso? Não, porque lá é o antro de Satanás. Eu falei, eu não vi ele lá não, da última vez que eu fui. E aí eu fui dançar. Mas se estava, era bem simpático. Pois é. Era bem simpático. E aí eu dancei a noite inteira, Gasparito, incrível. 15 dias depois eu encontrei aquele menino e falou assim, e aí, como é que foi dançar? Falei, tá vendo? Você tá mais em pecado lá que também eu. não vai, né? Porque se eu pequei, eu já fui. Você não foi, tá pecando, tava com vontade de ir. Então, espiritualidade foge daqueles conceitos religiosos, exatamente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com religião, a verdadeira espiritualidade, porque a religião às vezes afasta mais do que aproxima Deus da das pessoas. vida verdadeira do espírito na gente, né? Aquela coisa do espírito na gente. Para mim, espiritualidade é a bondade, é amar o próximo de verdade, é a não retaliação, é o perdão. Como é difícil as pessoas perdoarem, Gasparito, eu nunca vi. Às vezes em terapia a pessoa está lá num sofrimento ferrado e eu falo, olha, perdoa. E a pessoa bate na mesa, não posso, por quê? Mas como é que não pode? O perdão não faz bem para quem você perdoa, faz bem para você. Liberta você. E as pessoas não percebem que todo... E é incrível isso. A pessoa, acho que sinto, né? Quantas milhares de pessoas estão em casa agora num sofrimento ferrado, com a vida travada, o dinheiro não aparece. Porque não perdoou. Porque os pais feriram o orgulho, aí você fica com aquele orgulho ferido, o resto da vida você fica infantil, você não cresce, você fica naquele dilema, fica preso naquilo e não vai para frente. Porque não volta para trás e dizer, bom, meus pais podem não ter sido maravilhosos, mas também quem sou eu para querer uma coisa melhor? Eu vou entender, entendeu? Que eles são humanos, que não são de acordo com... Então ele não faz, não entende, não quer. E nessa dica... E fica preso. É impressionante como o problema emocional, o problema na vida pessoal, ela é presa no passado. E outra coisa, e nessa dica de espiritualidade, se você realmente quer que a motivação venha, você tem que aprender da mesma forma que Deus fala com o padre, com o pastor, com o dirigente centro espírita, Deus fala com você. E olha, nós temos o 7º passo para ver logo depois do intervalo. Pois é, gente, estamos aqui falando de motivação com um grande especialista, o Walter Sandro, que trabalha comigo na Rádio Mundial e eu conheço muito o trabalho dele. E ele está dizendo para nós dos 7 pontos que você faz para se motivar. Ele falou, voltar a se amar, fazer uma organização assim sua, do seu jeito organizar, mas tem uma organização, né? Quebrar vícios mentais que você tem que quebrar. As pendências, aquelas coisas que você está carregando e não faz, né? Acertar isso. Fazer tudo com prazer. Que delícia, gente. Porque prazer é opcional, ela ficar com prazer. Aí ele estava falando da verdadeira espiritualidade. E agora o 7º. Qual é o 7º? Desenvolvimento pessoal geral. Até um nome meio grande, né? O que é desenvolvimento pessoal geral? É eu entender a minha vida como um todo. É incrível, Gasparito, a pessoa está na empresa pensando no casamento. Quando chega em casa, começa a pensar na empresa. Quando sai de casa, começa a pensar em casa. E ela, ao invés de viver a dimensão presente dela, ela acaba pulverizando a energia que ela tem para vencer. Então, quando a gente fala de viver o aqui e o agora, se eu estou na empresa, eu foco, trabalho.
Quando eu estou na minha casa, eu foco relacionamento. Quando eu saio para me divertir, eu foco lazer. Gente, ó, é muito simples fazer. Tanto é que eu não deixo as pessoas misturarem comigo, não. Então, quando eu estou numa festa e alguém chega assim e fala para mim, poxa, a palestra, eu falo, meu amigo, presta atenção. Me escuta na Rádio Mundial que eu te falo em palestra. Aqui eu vim para dançar, para tomar de repente uma cerveja e um chopp, porque não é pecado tomar aquela cerveja e aquele chopp. Não é de repente o erro. O problema é como as pessoas não têm essa organização geral de vida, ou elas focam tudo numa coisa só, ou então bagunça tudo e nada funciona. Então não é complicado, é muito simples. Estou em casa, eu cuido da casa. Estou na empresa, eu trabalho. Estou me relacionando, eu namoro. Encontrou outra namorada, é para beijar, caramba. Pelo amor Então de Deus. Encontra com o namorado fala, e aí, ai, minha casa, meu trabalho, acabou o namorado. Aí chega em casa e fala mais um que eu perdi, porque não entendeu. Irmão, e exatamente, encontrou o namorado para beijar, para acariciar, para puxar o cabelo, puxar, sei lá o que quer puxar. Chegou em casa é para limpar, é para lavar, é para cuidar, e tá na empresa para trabalhar. Fez isso, com certeza a pessoa tem sucesso e vai dar certo. Ficar no real, né? Ficar no real. Existe alguma coisa além do real? Mistura tudo, as pessoas mistura tudo, não tem nada a ver. Fazer aquela coisa de cada vez, tanto é que para você que está em casa, a gente ensina isso num trabalho que eu faço individual aqui em São Paulo, e nas empresas que eu visito, eu dou palestra gratuita, viu, Gasparito? Eu não cobro pela palestra, não. Qualquer empresa aí que estiver assistindo, que quiser, liga para a gente depois, a gente faz esse trabalho, porque é um trabalho realmente social. Porque para mim é o seguinte, quanto melhor o mundo tiver, melhor eu vou estar, e essas pessoas depois acabam comprando meus livros, não precisa a gente ir lá, por exemplo, cobrando, não tem problema nisso. Claro. E a gente aplica essas 7 dicas nas pessoas, e com essas 7 dicas, eu tenho pessoas que deixaram de fumar depois de 47 anos, eu tenho uma senhora com 60 anos que entrou na faculdade com essas 7 dicas para você ter uma ideia, pessoas que montaram negócios próprios, uma senhora que emagreceu 30 quilos usando essas 7 dicas. É um negócio maravilhoso que realmente funciona. Claro, porque passa a ser assim uma lista de coisas que vai gerar em você uma coisa fundamental que falta profundamente na cultura brasileira, que é um negócio chamado ordem mental. Exatamente. Vou repetir. Ordem mental. Nós somos desorganizados mentalmente por causa da cultura. É o pobre coitadinho que você falou. E se você não corrigir, botar ordem, a coisa vai ficar bagunçada e a tua vida também vai ser bagunçada. Mesmo que a tua ordem seja a tua ordem, de acordo com os teus anseios, de acordo com as tuas características, de acordo com a sua individualidade, de acordo com você, tudo bem, mas é uma ordem. E o que ele está falando aqui são coisas fundamentais para você estar de posse de você. Posso completar uma coisa muito séria, Gasparito? Por favor. Os americanos montam indústrias, empresas SAs e conquistam o mundo. Aqui no Brasil nós abrimos as limitadas, as malditas limitadas. Tudo limitado. Quando eu fui abrir minha empresa, quando eu fui abrir minha empresa, a contadora de governo falou assim, vai se chamar tal limitada. Eu falei, por que limitada? E ela falou, porque é a lei. Tanto é que no meu contrato social, eu cobri o nome limitada. E coloquei, não tem nada de limite. Ai, credo, é mesmo. E aí fizeram pior, Gasparito, para não pagar imposto. Né? Para não pagar impostos, nós criamos as microempresas. E eu só vejo microscópio, verme, vírus, coisa ruim. E aí fizeram pior, Gasparito, criaram aí as empresas individuais. Então eu tenho uma empresa, mas somente eu. Como é que eu vou crescer, gente? Então a mentalidade do país completamente equivocada, mentalidade de um povo completamente equivocado. De novo as eleições, eu vi muita gente falando assim, eu voto em qualquer um porque o meu voto não faz diferença. Faz sim, faz sim, porque o voto no Brasil, por nós temos uma democracia, o rico e o pobre têm o mesmo valor. Então, gente, resumindo tudo que eu e o Gasparito estou falando para vocês, resume-se nisso, valorização. Valorização. A revalorização da gente, exatamente. Das coisas, o orgulho de ser a mudança da moral, mudança da cabeça, onde a inteligência te leva para aquilo que funciona. Né? Você tem que funcionar. Exatamente. Isso daqui é legal porque vai te ajudar a funcionar. Alegria, I see a spark of life shining. Alegria.